Atlântico FM. Está entrando no ar o programa Literatura em Foco, elaborado pela Academia Castanhalense de Letras, com parceria com a Rádio Educativa Atlântico FM. Bom dia, amigos e amigas ouvintes do Literatura em Foco. Aqui fala Francioles Vianza e nós já estamos começando o nosso programa hoje e a pauta tá show de bola. Eu recomendo que você não saia de perto desse celular, desse aparelho de som onde você está ouvindo a transmissão, aqui pela Atlântico FM. Hoje nós vamos falar de esperança, vamos falar de início de caminhada de escritor. E é por isso que a gente trouxe aqui para a gente conversar dois jovens escritores, talentos da literatura castanhalense e que vão compartilhar com a gente um pouquinho hoje das carreiras deles. Literatura em Foco, entrevista. Olha, nós temos aqui a Juliana Oliveira, 28 anos, moradora do APU, tem formação em letras, língua portuguesa e hoje está mestrando em estudos antrópicos da Amazônia pelo PPGEA UFPA. É autora do livro Alvorecer do Corpo, que foi lançado pelo Wattpad. Juliana, manda teu alô aí para quem está acompanhando nossa transmissão. Olá, bom dia a todo mundo que está ouvindo. Sejam muito bem-vindos, né? E nós vamos contar para vocês um pouquinho da nossa trajetória aqui. Muito feliz de estar aqui nessa manhã com vocês. Opa, Juliana, a gente já fica feliz de saber que a gente tem um morador aqui do APU, que é um celeiro cultural de Castanhal, aliás. E do outro lado, pesando aí seus 50 e poucos quilos de poesia, o querido Douglas Souza, que gosta de ser chamado pelo pseudônimo de Toug. 19 anos, terceiro semestre do curso de administração pela Unip e autor do livro Contos da Antiga Era, que está disponível pela Amazon. Manda teu cartão de visita aí, Toug. Bom dia para todo mundo que está ouvindo. Eu sou o Douglas, que prefere ser chamado de Toug. E estou bem no início de carreira, né? Agora, mas já tenho algumas coisas minhas publicadas, já apareci em uma antologia, já estou tentando ver se eu apareço em mais alguns lugares e tem bastante trabalho meu. Todos os que estão na Amazon de forma paga, eu sempre deixei liberado de forma gratuita, mas pede para todo mundo poder ter acesso. Então, olha só, quando a gente fala de literatura, a gente geralmente pensa naqueles escritores ditos mais clássicos, aqueles que já estão com uma jornada longa aí na estrada. A gente já vem à cabeça aqui dos clássicos, Machado de Assis, Lima Barreto, Clarice Lispector. Quando a gente pensa nos que estão em caminhada vivos, a gente tem aí Juraci Siqueira, Daniel da Rocha Leite. Geralmente, quando o escritor acontece, ele já está com uma longa trajetória nos bastidores para poder ter esse holofote. Hoje a gente está tendo a chance de conhecer dois jovens escritores que estão iniciando essa jornada e eu tenho certeza que em breve vão ser esses clássicos aí que vão lembrar nas escolas, quando citarem referência de escritores, vai ter a Juliana e vai ter o Toug. Agora, quando a gente fala de literatura, a gente está falando de formato, né? A forma como a gente vai apresentar essa literatura. E falar de formato é falar de gênero textual. E eu queria que vocês contassem para a gente quais são os gêneros que vocês gostam de trabalhar, que vocês estão produzindo, quais são as praias de vocês na literatura literária, ou melhor, na literatura. Vamos começar com a Juliana. Bom, o gênero que eu comecei, praticamente, foi nos poemas, né? Gosto muito de escrever poesia, então é o gênero ali que eu me sinto mais confortável. Mas eu também gosto de escrever os contos. Então, ultimamente, eu tenho tentado desenvolver mais esse lado contista aí. E eu estou compreendendo como é que funciona o gênero dos contos e a prosa poética também, mas muito mais voltado para a poesia. E a prosa poética, ela aparece até mesmo ali um pouco quando você está escrevendo os outros gêneros, né? Porque depende muito, eu acredito que depende muito do jeito e do que o escritor ele gosta de se relacionar. Então, isso pinga ali um pouco, às vezes, nos outros gêneros, mas
bastante isso, poemas e contos, por enquanto. Tu trouxeste essa união entre prosa e poesia, tu chamaste de prosa poética. Qual é o limite para a gente saber o que seria uma prosa poética e distinguir de uma poesia e de uma prosa? Pois é, essa pergunta é boa. Eita, é só dessas. Eu acredito que a prosa poética, digamos que ela pode ser um pouco mais ali, muito mais livre, e geralmente ela vai ser um pouco mais longa ali, no sentido de não ter aquele formato, às vezes, da poesia. Pode ser uma distinção, né? E pode não ser também. Aí vai depender, eu acredito, do olhar mesmo ali, da pessoa, do que ela entende, né? Por esse gênero também. Porque é uma coisa realmente bem, bastante mesclada ali, né? Doug, qual é a praia que tu nadas? A minha praia mesmo, de sempre, são contos. Só que, recentemente, eu tenho começado a dar um pouco mais atenção para textos curtos, porque eu percebi que, atualmente, tem se tido uma valorização muito do que é curto. Principalmente quando a gente está falando de audiovisual, hoje as pessoas veem as coisas o mais rápido possível. E eu percebi que isso começou a se refletir um pouco em textos quando, por exemplo, o último concurso que eu participei, ele era só de microtextos, de qualquer gênero que fosse. E o livro deu muito certo. Te cortando, isso aí não é uma influência do TikTok já não? Dos 30 segundos, 15 segundos? Com certeza. Hoje já não se tem mais tanta paciência, hoje já se tem uma ansiedade muito maior para consumir muita coisa ao mesmo tempo, ou várias coisas em um curto período de tempo, e ficar alternando de autor em autor, de texto em texto, gênero em gênero, em questão de 2 minutos, é um reflexo sim do TikTok, mas que eu não acho que é necessariamente uma coisa ruim, já que em momentos que a gente tem cada vez menos tempo para nós mesmos, por causa como a vida se segue, o rumo que ela toma, textos curtos conseguem te manter próximo da literatura a qualquer momento. Se a pessoa pensar, eu não vou engajar numa leitura agora de um livro, porque não sei se eu quero gastar todo esse meu tempo aqui que eu tenho, por exemplo, intervalo de trabalho para descansar, vou pegar esse livro aqui para ler, não, vou pegar esses 5 textos aqui que tem desse livro aqui, que é uma antologia de vários microtextos, e vou ler e já exercito minha própria leitura, se eu sou escritor, eu já pego algumas referências dali mesmo, como eu vejo como cada um ali fez para encaixar tudo em pedaços tão pequenos, em trechos tão pequenos, e já me aproxima da literatura de alguma forma, ainda que eu não tenha tanto tempo para dedicar a ela. E por isso que eu não acho que é uma coisa ruim. Mas, voltando à minha praia, é conto, desde sempre. E eu sempre fui muito puxado pelo lado da fantasia, porque eu acho que quando se explora o lado da fantasia, é muito bom para se usar de analogias e alegorias para falar de muita coisa que a gente quer dizer e a gente não vai simplesmente falar, a gente vai mostrar. E, às vezes, no intuito de mostrar de uma forma criativa ou para engajar quem está lendo, a gente usa fantasia. Tem tantos exemplos em que, por exemplo, tanto em filmes, séries, em livros, em muitas coisas em que as pessoas falam uma coisa querendo dizer outra, porque usaram analogia, usaram alegorias na fantasia que criaram para poder, às vezes, fazer uma crítica, às vezes só mostrar o ponto de vista que ela tem sobre algum assunto. Então, para mim, a minha praia, se tivesse que dizer, é conto de fantasia. Tu és, então, inspirado pela geração Game of Thrones, por aí. O que te inspirou a partir dessa produção aí fantástica? No Brasil, infelizmente, o gênero insólito que a gente chama, que é tudo que trabalha horror, terror, ficção científica, fantasia, fantástico, real maravilhoso, ele meio que é subvalorizado, né? Mas assim, eu não fui tão pego na questão, por exemplo, do Game of Thrones, porque a fantasia que eu pego, ela vem muito da fantasia, digamos assim, um pouco do início do que a gente tem de fantasia hoje. Porque assim, sem querer dizer nada, mas assim, eu sou jogador de RPG e a gente tá jogando um jogo que foi criado uns 50 anos atrás, na época em que a fantasia era muito diferente, mas que originou a maioria das coisas. Eu já ia te falar que isso era uma coisa meio cringe, da minha época, RPG. Eu não joguei, tu já está jogando. Até hoje mas hoje é mais difundido e tem mais gente, então dá para se esconder.
Só que eu tento, pelo menos na minha fantasia, isso é uma coisa que não dá pra ver na maioria dos meus textos agora, porque eu sofri muita influência de, por exemplo, 1 ano atrás pra cá. Lendo teus livros mesmo, lendo outros autores brasileiros, hoje eu tento trazer mais brasilidade na fantasia. Porque a fantasia que a gente tem mais difundida hoje é uma coisa... a gente está falando do folclore europeu, das lendas que se propagavam na Idade Média. E eu sempre tento trazer isso agora, mais pra gente, porque eu prefiro, até para identificação, é melhor que a gente traga uma fantasia mais brasileira, e eu acho que isso pode ajudar a que seja um gênero, por exemplo, menos subvalorizado quando a gente vai falar do insólito. E eu busco trazer, por exemplo, esse livro que eu tenho publicado na Amazon, que é Contos da Antiga Era, eu trouxe nele objetos de diversos folclores diferentes, a fim de tentar traduzir essa mistura que a gente tem no Brasil de tanta coisa. E tudo isso se passando num Brasil contemporâneo, não um livro de fantasia que está falando, por exemplo, do Brasil na época da colonização. A gente está falando do Brasil 2018, 2019, por aí, em que já há tecnologia, já há urbanização, só que eu sempre gosto de trazer essa fantasia urbanizada. Sempre gosto de trazer para cenários mais contemporâneos. Olha, nós temos agora um presentão para vocês, viu, Juliana e Tug, e também para toda a Castanhal. Nós vamos ter agora uma intervenção agora aqui de um escritor do Pará, muito importante, que está mandando um recado para jovens escritores. Eu passei um zap para ele e disse, olha, encaminhe aí um conselho, uma orientação para o Tug, para a Juliana, para os escritores jovens que estão aí em Castanhal pretendendo se lançar, lutando por um espaço ao sol, e ele encaminhou esse áudio aqui. Escutem. Aqui quem fala é o professor, poeta e contador de histórias Antônio Juraci Siqueira. Há 40 anos palmilhando essa estrada, nem sempre amena, da literatura em geral e da poesia em particular. E o meu conselho para quem está começando é ler e ler. Ler bons autores, não para copiá-los, mas para aprender forma diferente de escrever, estilo diferente. E escrever e mostrar. Porque a crítica ou o aplauso são fundamentais para nós escritores. É indiferença, sim, esse é o veneno. Então, basicamente é esse. É ler e escrever. Como disse Pablo Neruda, escrever é muito fácil. Você começa com maiúscula e termina com ponto. Entre a maiúscula e o ponto, você enche de ideias. Grande Juraci Siqueira, o nosso boto, um patrimônio da literatura paraense, com esse conselho. Não sei se vocês observaram, quem está acompanhando, a Juliana, o Tug, que ele trouxe essa fórmula para o escritor, que é, antes de ser escritor, tem que ser leitor. E eu vou parafrasear aqui uma frase que diz que diga-me com quem tu andas que eu direi quem és. Vamos citar o seguinte, diga-me o que tu andas lendo que eu direi quem tu és como escritor. Tug, manda pra gente, quais são as tuas influências literárias? Caramba, minhas influências literárias, pro que eu ando escrevendo no momento, tem sido livros que trazem bastante do imaginário brasileiro no geral e do imaginário paraense. Toda a referência que eu tenho vem daquele livro que tu escreveu, que foi o Fantasilhoso. Assim o apresentador vai chorar de emoção. A forma já como eu escrevo no momento foi muito influenciada por tudo isso, porque eu ainda não tinha visto uma obra de literatura paraense tão voltada para a fantasia como esse livro, entendeu? E para mim, eu andava carente de ter algum exemplo.
eu sentia que, por exemplo, se eu tivesse que escrever sobre fantasia brasileira da forma como eu queria, que era bastante fantástica, eu não encontrava tantos exemplos. Às vezes por falta de divulgação, que essas obras têm, mas eu acabei ficando assim. E Azul. E das influências que eu tenho no momento, atualmente, Carla Madeira tem sido a principal por mostrar de uma forma muito boa como é que se escreve um livro, como se conta uma história, sem precisar se preocupar tanto com diagramação, com formatação, com tanta coisa. Ela é muito boa em mostrar sem dizer, falar de uma forma que você segue numa fluidez tão grande no texto, que isso é uma coisa que tem me inspirado muito atualmente. Bom, a gente joga uma musiquinha aqui depois. Influenciado, né? A gente joga uma musiquinha aqui. Ultimamente tem Tá. sido Eu te dou um também sinal. essa questão Mas dos tem um autores momento do paraenses, comercial também, né? Que é porque eu 9h30. acredito que a gente precisa dar visibilidade para nós, né, escritores que moramos aqui, que estamos fazendo a literatura, aí, não só os autores nacionais, mas exatamente do nosso lugar mesmo, os autores paraenses. Então, de uns anos, eu tenho começado a ler mais os autores daqui, o Edir Augusto, o Haroldo Maranhão também, né, conhecendo a literatura do Francioli, também maravilhoso. E aí, é isso, essas são as influências, né, ultimamente, mais voltado também muito para literaturas indígenas, por conta não só da pesquisa, mas de um certo encantamento mesmo que eu comecei a ter sobre essa literatura, sobre essas produções mais voltadas para as questões amazônicas. Então, essas têm sido as minhas influências no momento, né? Eu tenho procurado dar bastante vazão assim, para esse tipo de leitura, porque por questões de influência, né? Não só ficar naquela coisa que é lá de fora, o que é bom ler lá de fora, né? Sair e tentar quebrar isso aí, que é algo que a gente deve tentar fazer, e parece que somos muito presos, assim, né, que se torna um pouco difícil, mas não é só procurar. Os autores paraenses, eles são maravilhosos, nós temos muitos autores maravilhosos no Pará, então procurem gente que tem, e tem muito. Ainda nessa seara que tu acabaste de citar, da questão da tua pesquisa para o mestrado, tu me falavas nos bastidores que vai se basear na obra da Márcia Cambeba, que tem origem indígena. Fala pra gente um pouquinho. Bom, a minha pesquisa, assim, ela é baseada na obra da Márcia Cambeba, né, que é uma autora indígena, ativista, que faz um belíssimo trabalho, né, não só com a poesia, mas com intervenções artísticas. E a minha pesquisa é relacionar ali na obra da Márcia Cambeba com as questões da identidade, né, da sua etnia e do seu povo, que são os Omago Cambeba, e também a questão da educação, né, da sensibilidade na educação através dessa literatura, né, através dos costumes ali que a gente vai vendo, né, desses povos indígenas. Fora que a literatura da Márcia recomendo muito, é uma coisa belíssima ali, né, tanto para a pesquisa quanto para o deleite mesmo. A literatura dela é algo que você começa um livro de poema e não consegue terminar, né? Só quando fechar mesmo o livro, que eu sou muito suspeita para falar, porque estou pesquisando, mas ela é maravilhosa, gente, eu recomendo muito. É uma autora que está aí, né, está fazendo a sua resistência, e nós precisamos conhecer esses autores indígenas também. E a Márcia Cambeba, para quem não conhece, já é extremamente conhecida, mas pode ser que alguém não tenha ouvido ainda falar. A Márcia Cambeba está atualmente residindo em Castanhal. Já é castanhalense de coração. Conversei com ela semana passada em nossa cidade, desenvolve trabalho já aqui e é mais uma escritora que nós temos em Castanhal. Já estou, inclusive, ali meio que cercando ela, dizendo: Márcia, te candidata quando abrir uma vaga aí na academia. Ela já começou a pensar, fica um cheiro no coração aqui para Márcia. Agora vamos aproveitar que a gente pegou o gancho ainda há pouco sobre a questão dessa influência digital hoje no mundo, que tem influenciado a nossa forma de enxergar o mundo, de lidar com o mundo.
E eu tenho certeza que também está influenciando essa questão da formação do leitor e do escritor. Vocês são jovens, vocês já nascem com esses dois pés no mundo digital. Eu já tenho um pouquinho assim mais de idade, então eu tenho no meu retrovisor o mundo analógico, onde tudo era tátil. Né? Se a gente quisesse pegar, fazer uma ligação, tinha que discar, esperar retornar aquele sistema circular do telefone, tinha que ir para o cartão. Vocês não, vocês já nasceram com os dois pés nesse mundo digital. Como é que o universo da internet tem influenciado a visão de vocês quanto leitores e escritores? Vamos começar com o Tog. Eu acho que a internet tem influenciado, como a gente tinha falado mais cedo na questão da velocidade da leitura, que tem ficado menor, ou tem tentado ser mais fluida, para prender mais atenção de forma mais rápida. Mas eu acho que a maior influência que tem é que hoje é mais fácil você ser independente. Hoje, por meio de financiamentos coletivos e você faz projetos de arrecadação, você consegue sozinho hoje já, por exemplo, sem precisar de uma editora, você consegue publicar seu livro desde que você tenha um público. E para conseguir público basta que você chame a atenção na internet. Você pode usar hoje plataformas como o Wattpad para você deixar seus textos para qualquer pessoa que quiser ler, possa ler. E lá você já consegue público que muitas vezes comprariam o seu livro mesmo. Na hora que você dissesse que você está fazendo ele físico e que você quer investir na sua carreira dessa forma, eles te dariam e dão apoio. O próprio Wattpad faz concursos para publicação de livros. Então hoje tem muito mais oportunidade que não depende propriamente de editoras, dessas entidades para poder publicar o seu material. Acho que essa é a principal influência, que hoje todo mundo que quiser ser escritor e publicar tem uma forma mais fácil de fazer. Mas tu não achas, eu vou provocar agora, vou fazer como o Antônio Abujanra fazer, vou fazer uma provocação aqui. Tu não achas que essa proliferação, devido a essa possibilidade de lançamento, de você divulgar, de você ter aí plataformas digitais que te permitem fazer uma coleta e publicar, isso não permite também que você tenha uma proliferação de uma literatura de valor, de qualidade inferior? Tem, sempre tem. Quando há uma maior facilitação para algo, é normal que a qualidade diminua em algum nível. Mas eu acredito que um texto bom, quando você escreve um texto bom e o seu público se agrada esse texto e está ali até o final para te ajudar a publicar esse livro, eu acredito que até passar por tantas etapas que é necessário, porque realmente é necessário passar por tantas etapas para você conseguir uma publicação dessa forma, eu acredito que seja muito difícil de você conseguir proliferar, por exemplo, uma literatura que não tem tanta qualidade. O que pode acontecer é que o gosto das pessoas ninguém sabe como é, tem gosto para tudo. Então, realmente vai haver a publicação de muita coisa em que a maioria das pessoas vão ler e não vai ver qualidade nenhuma naquilo. Mas eu acredito que no cenário geral não vai ter muita coisa ruim que vai sair dessa facilitação. O que tu andas lendo no mundo digital? No mundo digital, eu ando lendo bastante revistas que na Amazon principalmente a gente encontra bastante revistas que reúnem, são revistas antológicas que reúnem bastantes autores, e elas em sua maioria são sempre digitais. Elas são bem baratinhas, que a gente lê pelo Kindle, são todos e-books, e tem sido do digital principal que eu tenho consumido. Se eu tivesse que destacar uma, eu destacaria a Taverna, que é o nome da revista, que já tem, se eu não me engano, 15 edições. E em todas elas, ele sempre busca tentar trazer dos mais diferentes tipos de literatura que se tem no Brasil atualmente. Do digital é o que eu tenho mais consumido hoje. Juliana, o mundo digital já te conquistou como leitora, escritora? Compartilha com a gente as tuas experiências. Bom, eu vou concordar um pouco com o nosso amigo, né, na questão de que a gente precisa ver pelo lado positivo também, sequência,
por conta do acesso, né? E aí isso acaba facilitando um pouco, né, nós iniciantes, né, os autores ali, que às vezes não tem, né, aquele escritor que não tem aquelas condições no início, a compartilhar, né, e a mostrar um pouco do que ele está produzindo ali, né, da sua escrita, da sua literatura. Isso, né, pode ter essa questão da qualidade, mas tem muita questão do acesso também, da acessibilidade. E aí no universo digital já, vou falar um pouco da própria plataforma, né, do Wattpad. É uma plataforma ali livre que nós podemos publicar e também podemos ler os autores, né, que estão lá, os autores iniciantes, assim como nós, que estão ali publicando, né, escrevendo diariamente, e ter esse feedback, que é possível também ter, é muito interessante pra gente, né, porque como o próprio Juraci disse, né, o feedback ele é muito importante, porque nós vamos entendendo ali como é que está a nossa relação com o que a gente está escrevendo, se eles estão gostando, como que está com aquele público ali, né, para depois sair de lá. Tem os próprios concursos, né, literários, eu cheguei a conseguir, inclusive com esse livro Alvorecer do Corpo, é um livro de poemas, e ele está lá no Wattpad. E eu cheguei a conseguir algumas colocações lá nesses concursos. Além disso, tem uma obra que eu queria citar também, que foi de muita importância ter conseguido um lugarzinho ali, né, na coletiva das meninas, que é chamada Coletiva Fluxos, e fizemos antologia, então, com poemas e com questão da arte visual também, com uma obra muito bonita que é chamada Manifestações Artísticas de Mulheres Amazônicas. Então, teve com a Aldir Blanc, teve ali o edital, né, selecionou as mulheres amazônicas ali, principalmente as mulheres de Castanhal mesmo. Foi uma coisa muito bonita, né, foi uma construção muito bonita que as meninas proporcionaram. Foi, inclusive, disponibilizada, né, de forma digital, no formato digital. Até o momento, infelizmente, não conseguimos, né, a coletiva, trazer para o impresso, mas era uma ideia. Mas assim, então tem muita questão do acesso, né? É possível fazer bastante coisa, então existe uma influência e existe também esses benefícios aí que a gente consegue. Olha, eu vou deixar agora uma pergunta e a gente vai para os comerciais. E quem está ouvindo não sai daí, porque a Juliana vai trazer a explicação para o termo que ela usou. O termo, a coisa, seja lá o que for, que é o Wattpad. Que bicho é esse? Fica aí que já ela vai explicar. Atlântico FM. Atlântico FM, a rádio mais feliz da cidade. Literatura em Foco. Entrevista. Vou mandar um cheiro no coração aqui para todos os membros da nossa querida Academia Castanhalense de Letras. O programa Literatura em Foco é um projeto idealizado pela Academia Castanhalense de Letras em parceria com a Rádio Atlântico FM. Através desse canal, nós temos apresentado para a sociedade o trabalho da Academia e esse cenário cultural castanhalense. E foi o que nos permitiu hoje estarmos aqui com esses dois jovens escritores, talentos, que vão ser burilados aí ao longo do tempo, alcançando o ápice da produção e da carreira. Eu confesso para vocês que olhar para vocês neste momento do tempo da jornada de vocês é meio que uma máquina do tempo para mim. Eu estou me revendo quando eu comecei a minha jornada também. É uma jornada árdua, é uma jornada espinhosa, mas também é uma jornada muito feliz, principalmente quando a gente compreende qual é o nosso papel quanto escritor. Uma das frases que me marcou lá no meu início, que eu trago como lema da minha jornada literária, é a frase de José Saramago, que, perguntado por que ele era escritor e por que escrevia, disse que era escritor e escrevia para desassossegar. Então, o texto de Saramago tinha um papel social e a gente acredita na literatura com essa finalidade, que o Tolkien citou, por exemplo, que mesmo na fantasia, mesmo quando você cita um ser fabuloso como um dragão, você tem uma crítica social que você pode tecer a partir da escrita.
Mas agora eu estou interessado em conhecer um outro ser fantástico aí para minha geração, que é um ser fantástico mais digital, que foi citado pela Juliana, que é a questão do Wattpad. Juliana, isso morde? Não, não pode. Bom, o Wattpad é uma plataforma, né, uma plataforma digital ali, e tem um aplicativo, você pode baixar, é a plataforma de leitores e de escritores. Então você baixa o aplicativo e faz a sua inscrição ali, entra, né, como outro app, o app, né, e você pode publicar seus textos lá de forma gratuita. Tem os concursos literários que ocorrem dentro também, como eu havia falado, dentro da plataforma. Você pode também conhecer diversos autores interessantes lá, ler e ao mesmo tempo ir colocando a sua escrita ali. Eu conheci muita gente interessante por meio do Wattpad já. Então ele possibilita que você esteja interagindo diretamente ali com o seu leitor. Você está publicando e eles estão comentando sobre a sua obra ali. Você também está interagindo, comentando sobre os textos interessantes. Tem muita coisa boa no Wattpad, né? Tem muita gente que começa por lá também. Então é um meio, um caminho ali bem interessante se conhecer quando está nesse início, né? Se você tiver interesse, eu acredito que é uma ferramenta que tem ajudado bastante. Quando você fala de plataforma, onde? É online? É aplicativo? Como é que a gente faz para ter acesso? É um aplicativo. Você pode baixar direto lá no Play Store. Pode baixar o Wattpad. Se colocar lá o Wattpad, ele vai aparecer e você baixa o aplicativo, né? E instala no celular e vai fazer o login e se inscrever. Então é uma espécie de página, é uma rede social. É uma rede social, como se fosse uma rede social. É bem parecido com, tem uma função da rede social com essa diferença, né? Que publica lá e também lê e ao mesmo tempo interage. Então tem comentários, tem como se comunicar mesmo com as pessoas que estão ali na sua rede, né? Os amigos, tem como seguir, comentar. É muito parecido com uma rede social. E a publicação do livro, ele é na íntegra? Você conclui o livro e joga na plataforma ou dá para jogar de outras maneiras? Essa questão fica muito a critério do escritor. Você pode ir colocando lá diversos capítulos, né, até concluir. Tem muita gente que vai por aí, mas você também pode concluir e colocar na íntegra, né? Disponibilizar lá e finalizar. É como se você fosse escrevendo lá livremente, direto. Tem as ferramentas, pode publicar ele todo e pode também ir colocando por capítulos ali, por partes. Depende muito da pessoa que está escrevendo e qual é a estratégia dela, né, o que ela quer fazer. Eu recordo de uma matéria que eu já li sobre alguns escritores que ficaram muito famosos e ganharam muito dinheiro na plataforma, né? Meio que um caminho inverso, ao invés de publicar e ir para o digital, primeiro foi para o digital e depois foi achado, descoberto por alguma editora. Sim, tem muito isso, tem uns que começaram lá, tem livros, se não me engano, no Wattpad, que inclusive viraram até série, filme, então tem gente que realmente vai por esse caminho e se dá muito bem, né? Bora ver. Partiu o Wattpad! Tipo isso. Agora, o Tog também tem experiência com o Wattpad. Qual é o livro que tu tens publicado no Wattpad, Juliana? É o Alvorecer do Corpo, que está lá no Wattpad, disponível. Como é que faz para localizar? Entra na plataforma e joga o teu nome, joga o título, qualquer um dos dois? Se jogar o título do livro, eu acredito que é mais fácil, porque, pelo menos pesquisando, eu não vi muitos títulos parecidos. De Juliana Oliveira, se você jogar lá, Alvorecer do Corpo, de Juliana Oliveira, vai aparecer na categoria Poemas. Então tava lá no começo, ultimamente tinha visto a classificação, tava, se eu não me engano, entre o 10 e o 1, porque tem vários, né? Ele fica classificado ali por acesso, então você vai encontrar lá. O Tog também tem experiência, né? Qual é o livro, Tog, que tu tens no Wattpad? E já traz uma palhinha, se tiver aí pra gente entender um pouquinho da tua escrita. Cara, o livro que eu tenho no Wattpad é o meu lá, o Contos da Antiga Era. E é o livro, é só pesquisar que ele já aparece. A única questão que ela estava falando sobre estratégia que eu acho que eu gostaria de ter feito diferente. Eu acho que em vez de jogar o livro inteiro na íntegra, teria sido melhor ter feito, por exemplo, publicação de capítulos semanais. Acredito que se instigue mais o leitor e na criação de público.
E tu tens um texto aí para ler para a gente? Tenho. Vou pegar o daqui, desse mesmo livro, o que mais me agrada. Tanto na questão como ele foi escrito, como na questão da história em si. É uma história que eu gosto de ler. Só para dar um pequeno contexto, esse livro são vários contos, mas o que eu tentei fazer nele foi interligar. Não são apenas contos, não são contos que são apenas juntos, reunidos num livro. Todos eles têm alguma correlação entre si que a gente só consegue perceber mais ou menos ali pelo final. Corte Tramontina. Antes de tu fazeres a leitura, quero deixar expectativa aqui nos nossos ouvintes e também em ti, Juliana, no Tog, porque depois da tua leitura tem mais um escritor, ou melhor, uma escritora que trouxe também aqui um conselho, uma orientação para vocês. Castanhal, segura aí, porque eu ouvi o áudio dessa escritora e eu terminei esse áudio assim com o coração aos frangalhos de emoção. O título do conto é Eu Sou o Seu Fim, mas um dos contos que estão mais próximos do final do livro, ele inicia assim. No topo da torre do sino de uma pequena igrejinha de uma pequena cidade, estava uma mulher e um padre. A mulher aparentava estar em seus 30 anos, usava uma batina branca com uma enorme cruz de São Pedro preta nas costas, uma cruz invertida. Seu cabelo era ruivo, liso e longo, seu rosto era coberto por sardas que lembravam constelações. Suas mãos estavam escondidas pela grande batina cheia de dobras que pareciam esconder várias coisas. Então diz, a cruz invertida de São Pedro significa mudança drástica e inversão. Deveriam ter entendido isso quando cheguei aqui, disse a mulher, olhando para a lua que se escondia atrás das nuvens. Vocês da Ordem de São Pedro são umas aberrações, exclamou o padre. Minha posição lhe incomoda, padre? A mulher olhou de canto para o padre. Por que não nos deixa em paz? O padre pergunta como se houvesse uma faca apontada para sua garganta. Eu me chamo Rose. Possuo a posição de cardeal na Ordem de São Pedro. Estou apenas atrás do Papa. Não reconhecemos seu Papa, vociferou o padre. Eu cheguei aqui, os alertei e me dispus a ajudar. Vocês me insultaram, riram de mim e me expulsaram. Por quê? É minha roupa? Rose olha para o padre enquanto um sorriso surge em seu rosto. Ou será que o que incomoda mesmo o que tem por baixo dela? Uma mulher como cardeal. O padre resmunga inconformado. Veja, a mulher olha para a pequena cidade. Vai começar. E eu acho que dá para parar aqui, que daqui em diante mostra só como... Aqui eu coloquei um pouco umas falas sobre preconceito, principalmente ligada ao machismo, né? Porque essa mulher da qual estava falando, que está vestida dessa batina, ela veio para salvar essa pequena cidadezinha, que como um livro de fantasia, ela estava prestes a ser atacada por criaturas diversas. E negaram a ajuda dela, porque ela se auto-intitulava como uma cardeal, e diziam que isso era impossível, porque ela era uma mulher e esses cargos não podem ser ocupados, e que eles não reconheciam essa ordem esotérica do catolicismo. E daí em diante, deixa um segredo. Quem quiser saber, pode procurar o livro no Wattpad que vai conseguir achar. Eu estava te ouvindo e a única pergunta que estava aqui flutuando na minha cabeça era o que essa geração, essa juventude anda tomando de vitamina, porque eu nessa idade não escrevia nesse jeito, não estava nesse nível. Vocês estão de parabéns. E agora, Castanhal, segura a emoção, porque vocês vão ter um áudio enviado por uma grande escritora paraense. Do ato de escrever é falar de inspiração, que é o maior problema de qualquer escritor. E Otávio Paz diz isso, que o ato de escrever poemas se oferece ao nosso olhar como um nó de forças contrárias na qual a nossa voz, a outra voz, se enlaça e se confunde, e na qual as fronteiras ficam imprecisas e nosso discurso se transforma insensivelmente em algo que não podemos dominar totalmente. E nosso eu dá lugar a um pronome nominado que tampouco é inteiramente um tu ou um ele. Nessa ambiguidade consiste o mistério da inspiração. A inspiração pode ser esse mistério ou um problema. Eu digo para vocês,
jovens que começaram essa jornada da escrita, que o primeiro movimento antes da escrita, antes de olhar para o branco do papel e desenhar qualquer que seja o verso, ou iniciar qualquer que seja uma frase de uma prosa, é que se há de ler muito. O alimento principal é da leitura. E eu termino dizendo para vocês que eu, Wanda Monteiro, escrevo em permanente busca da vertigem, como se quisesse agarrar na mão de alguma palavra, mas não é de uma palavra qualquer, como coisa morta, mofada, condenada, inaudita, e tampouco de uma palavra que já foi dita e redita e nada pôde ressignificar. Mas eu preciso me agarrar na mão de uma palavra que também me agarrei no voo e na queda. Quando eu escrevo, aguça em mim essa perigosa vontade de correr riscos na senda das palavras. E eu estou sempre à procura dessa palavra que me salva da lucidez e do seu confinamento. Eu estou sempre em busca da palavra que me traga a agudeza da loucura que me salva. Boa noite, meus jovens, e bela jornada. Um cheiro no coração para Wanda. Eu estava ouvindo aqui as palavras dela, eu estava emocionado. Minha amiga Wanda Monteiro, filha do escritor Benedito Monteiro, um nome assim respeitado na literatura feminina, literatura produzida no Pará. Juliana, tu que és poeta como a Wanda, traz uma poesia tua para brindar os nossos ouvidos. Estou emocionada também, né? Gostaria de dizer, agradecer a Wanda. Emocionada demais. Meu Deus do céu, uma referência sem tamanho pra gente. Bom, o poema que eu vou ler se encontra no livro Alvorecer do Corpo. E aí, o nome do poema é Para Ler, né? Já que estamos falando de leitura, da importância da leitura. Mas assim, quero que desças até tal fonte, como andas no quintal. Não, sem a pressa das vias públicas, sem o caminho torto dos enfadados. Tenho nenhuma pressa em fazer-me rima. Antes, a calma das manhãs, ensolaradas, desnudas, libertinas? Tu me das de vaidades, adormecidas. Que interessa o ponto? Posso com ele desenhar uma nuvem? As crianças dentro das tardes, sem pontuação e acento, livres de verdade, cheias de contentamento. Leu os quintais com os moleques dentro. Esse é um dos poemas que está disponível lá no Alvorecer do Corpo. Lindíssimo, lindíssimo. Mais, pode ir lá. Ficamos emocionados, eu tenho certeza que todo mundo que ouviu está encantado. Tog, dá o teu cartão de despedida. Bom, me despeço de todos que ouviram a entrevista aqui, que foi muito legal. E gostaria que dessem uma chance para todo mundo que está começando, que fossem atrás de literatura, de autores iniciantes que são tão carentes de opiniões daquilo que eles estão escrevendo, às vezes escrevem tão só, sem saber em que direção estão indo, se o que estão fazendo está agradando ou não. E é assim que eu me despeço. Se puderem ler minhas coisas também, eu agradeço. Massa demais. Juliana, e olha, segurem aí, porque depois da Juliana vai ser o meu momento, já nessa altura dos meus quarentinha, de dar o meu conselho para jovens escritores. Juliana. Muito feliz e muito agradecida, né, pelo convite, nessa manhã maravilhosa aqui com vocês. E muito obrigada também quem está acompanhando aí, quem está escutando. Como o nosso amigo disse, dê essa chance mesmo para os autores iniciantes, dê essa chance para os autores do nosso estado, gente. Vamos se interar e conhecer a literatura que está sendo feita aqui, né, que é de grande prestígio. E eu quero, em nome da Academia Castanhalense de Letras, em nome de Castanhal, nossa população toda, escritor é patrimônio da cultura. O que vocês estão fazendo é mantendo a memória, as histórias, as lendas de Castanhal, né, do povo, da nossa gente. Vocês estão traduzindo para o papel, estão eternizando. Então toda Castanhal agradece por vocês terem topado esse desafio de ser escritor, que não é fácil.
Eu estou até assustado aqui de dizer que eu já vou passar um conselho para jovem escritor. Há pouco tempo eu era esse jovem escritor recebendo esses conselhos. E recebi muitos, recebi da Wanda, recebi do Juraci, fui recebendo ao longo dos anos de vários escritores que foram me ajudando a entender meu papel quanto escritor. E o conselho que eu quero passar para vocês e para todo jovem escritor que está nos ouvindo, para todo mundo que tem sonho de se lançar na literatura, é o mesmo conselho que eu ouvi de um poeta chamado Marcílio Costa. Marcílio Costa, eu encontrei com ele, ele foi o jurado do livro Fantasilhoso, eu pude estar tete a tete com ele, e o conselho que ele me passou há 15 anos foi o seguinte: olha, Vianza, vai ter gente que vai gostar do que tu escreves, e vai ter gente que não vai gostar, mas tu tem que seguir. As pessoas gostando ou não gostando, porque o teu compromisso é com a tua produção. E é esse o conselho que eu deixo. Lembrando Mário Vargas Llosa, que escreveu dizendo que o escritor não escolhe seus textos, mas é escolhido por eles. E eu parafraseio dizendo que o escritor não escolhe a literatura, é a literatura que nos abraça. Obrigado, Castanhal, obrigado, Academia Castanhalense de Letras. Cheiro no coração.